Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com você? Hoje eu vou ter outro papo com uma pessoa para lá de especial, desta vez com a doutora Laura Campos, psicóloga, e com uma das melhores qualidades dela, ela é mineira, né? Maravilhosa. Ao corporativismo. É. E aí, a gente vai falar sobre um tema que a gente vai quebrar um pouquinho o tabu hoje para falar sobre finito e infinito. Então eu vou perguntar para ela o que é finito e o que é infinito na nossa vida. Vamos lá, Laura, conte um pouco mais sobre isso. Ela nunca me pede para falar de coisa fácil, né, gente? Não. Mas vamos lá. A gente só faz essas coisas para amigo, né? É isso. E para amiga. Só a gente que mora no nosso coração. Então, morte, né? Já vamos falar de uma vez, isso. assim, é sempre um tabu, né? Mas a gente tem que falar a respeito, né? Do que é infinito na nossa vida e do que é finito. Então vamos falar primeiro do que é finito. O que é finito e que a gente tem certeza, aliás, eu acho que é a única certeza que a gente tem, né? Do que é finito, que é o nosso tempo. Isso. Então a gente tem certeza do dia que a gente nasce e do dia que a gente vai morrer. A gente só não sabe, o dia que a gente nasce a gente sabe com certeza que é o nosso aniversário, que a gente tanto adora comemorar e a gente tem que comemorar mesmo. Mas esse outro dia aqui, a gente não sabe. A gente sabe que ele existe. Ele existe. Só não sabe exatamente a data, né? Então a gente fica com essa dúvida. E as pessoas têm uma tendência quase que de esquecer ou de negar a existência desse dia aqui. Mas a verdade é que é finito. A nossa existência, independente, né, das questões religiosas, né? Mas nesse momento aqui, a gente sabe que dessa vez aqui, nessa nossa vida aqui, tem esse dia e tem esse aqui. O tempo que a gente vai ficar, esse aqui vai variar bastante. E aí vamos falar da outra questão, que aí é o infinito, né? O que a gente vai fazer nesse tempo que a gente está aqui, que a gente acaba de concluir aqui, e eu acho que todo mundo sabe disso, que é finito. Aí a gente vai rechear, né, esse tempo aqui que a gente tem. E aí a gente tem que degustar. Sabendo que esse tempo é infinito, que esse tempo é finito, perdão, e que ele vai acabar, a gente tem que desfrutar, a gente tem que degustar esse tempo. É como, né, um exemplo assim, simples, né, de uma criança que está ali diante de um sorvete que é delicioso, né, que ela gosta muito. Se ela acha que aquele sorvete sempre vai existir, né, nunca vai acabar, às vezes acaba não dando tanto valor, né? Então, se a gente sabe que aquele sorvete ele é finito, ele vai acabar, a gente vai degustar, né, desse sorvete de uma outra maneira. Façam assim com a vida, né? E não é para você olhar para esse finito, para a morte, com esse olhar fúnebre, né? Ai, será que, né? Então vai acabar, eu tenho que olhar com tristeza? Não, pelo contrário. Sabendo do finito, olha com um olhar de vida, com um olhar de felicidade. Vamos degustar isso então, né? Vamos aproveitar, porque um dia vai acabar. Degustar a vida, degustar o dia a dia como se fosse sorvete ou outra coisa qualquer que você Dos ame pequenos demais. aos médios, aos grandes prazeres, às grandes conquistas, vamos degustar. Por isso que é importante você enxergar e ter noção da morte e do finito, para você poder aproveitar. Uma coisa que a gente conversou antes é sobre como viver essa vida, né? Esse momento tá aqui, já que eu vou morrer mesmo, a gente escutou muito isso, já que eu vou morrer mesmo, independente se é um paciente já em fim de vida ou se é uma pessoa que tem uma vida normal. Né? Eu vou fazer de tudo, vou fumar, vou beber, vou ter uma vida desregrada. Sim, descuido, né? Descuido, né? Fala um pouco sobre isso. Eu acho que isso não faz muito sentido, porque independente, aí eu volto mais uma vez a esse tempo, eu acho que tem que ser um tempo de qualidade, né? E eu sempre penso assim, no nosso corpo, assim, né? Que a gente nasce, né, com esse presente aqui, que é o nosso corpo. E como esse corpo vai viver ao longo desses anos todos depende muito do nosso cuidado, né? Como eu vou cuidar desse corpo, né?
Então, se você de repente pensar assim, eu acho que não faz muito sentido, porque você vai empobrecer muito a sua qualidade de vida. Como que você vai aproveitar do seu sorvete, né? Exatamente, como você vai degustar da sua vida vai depender muito desse cuidado. Eu acho que há muito tempo já que a gente já tem bastante conhecimento e consciência mesmo de, por exemplo, da importância que, por exemplo, a nutrição tem na nossa vida, né? De que literalmente a gente né, o que a gente come e o que a gente faz com esse corpo também, né, da potência que ele pode ter, estando saudável ou até passando por um processo de adoecimento. Então eu acho que a gente tem que cuidar muito do corpo e da mente, sempre. Mesmo passando por momentos mais difíceis, por momentos de crise, por momentos complicados, eu acho que a gente tem que buscar esse equilíbrio sempre. Né? Corpo e mente sempre conectados e eles são indissolúveis, assim, pelo menos em tudo que eu já estudei na vida, o que eu já vivi, eu acho que eles estão, assim, absolutamente entrelaçados. E então, mas assim, a gente já falou bastante finito, né? E agora vamos falar do infinito. O que é infinito na nossa vida? É muito boa essa pergunta, né? Porque quando você me propôs o tema, né, do finito e infinito, eu fiquei pensando, falei, nossa, tem questões filosóficas, tem questões da psicologia, tem questões existenciais, né? Tem milhões de questões. Mas para te responder, até para fazer um paralelo com o finito, o que eu penso que seja realmente infinito na nossa vida são as nossas relações, são os nossos afetos. Eu acho que isso realmente não tem fim. Eu acho que é um investimento que a gente pode fazer para uma vida inteira. Porque em momentos de grande felicidade também, né, em contraponto, nos momentos mais difíceis, eu acho que são os nossos afetos que nos sustentam. Porque sempre a gente tem que pensar que são essas relações, essa nossa rede de apoio, essas pessoas que estão vivendo a vida ao nosso lado e não necessariamente ali, né, morando com a gente, estando literalmente ao nosso lado. São essas pessoas que moram no nosso coração, né? São esses nossos grandes afetos. Isso é infinito. Aqueles amigos, como você me disse, né? Aquele amigo que você não vê há anos, mas quando você manda uma mensagem, você sabe que você vai contar com ele. São aquelas pessoas que você sabe que você pode contar com elas. Assim, eu acho que todo mundo tem esse exemplo, assim, daquele amigo que você fala assim, gente, eu não encontro com ele há 5 anos, mas quando eu encontro, parece que fazia uma semana. Sabe por que parece isso? Porque esse afeto e esse laço foi construído. E não é o tempo ou a distância que vai destruir, é a força desse afeto que mantém. Né? Por isso que a gente fica com muita saudade das pessoas, mas o afeto sustenta. Né? Às vezes você tem uma discussão, às vezes com um amigo, uma coisa assim que às vezes é mais calorosa, mas com aquela pessoa você sabe que determinados assuntos você pode conversar, porque você sabe que o afeto sustenta. Porque você tem um laço afetivo muito forte com aquela pessoa. Então, discussões sustentam, a distância também sustenta. Então eu acho que isso é infinito. Por exemplo, às vezes as pessoas falam, não, eu tenho 40 anos, no meu caso tem 43, mas eu tenho 40 anos. Parecem, mas assim, você fala assim, mas eu não vou fazer mais amigos, eu não vou fazer sempre. Assim, eu acho que o ser humano é um ser sociável, assim, né? Claro. Principalmente que a gente que é brasileiro. Nossa, brasileiro então. Mineiro então, né? A gente é desconfiado, a gente fica daquele jeitinho, mas a gente chega. A gente chega lá. Então, assim, eu me mudei muitas vezes na minha vida, então eu tive que refazer esses laços muitas vezes. Então, eu já ouvi pessoas dizendo, não, depois de 30, depois de 20, não se faz mais amizade. Se eu fosse pensar assim, eu tava sozinha há anos, né? Porque eu mudei de cidade muitas vezes. Então, esses laços são super importantes. Então, eu fico me imaginando assim com, sei lá, 70 anos, entrando numa turma de hidroginástica nova. Aí eu vou fazer maior colegagem, eu vou pegar ali a minha amiga ali, vou tomar cafezinho. E isso, eu acho que tem sempre tempo de reconstruir. Por isso que eu acho que respondendo, né, finalizando a resposta da sua pergunta, eu acho que as relações e esses afetos são infinitos. Eu acho que a gente sempre pode reconstruir e refazer as nossas relações. E até agora eu pensando, quando a gente pensa também em perdas, né, porque a gente perde né? Ao longo da nossa vida a gente pode perder e provavelmente a gente vai perder
algumas dessas pessoas mais importantes da nossa vida. Então eu também acho que sempre é tempo de você refazer, não disse substituir, né? Mas refazer e ir colando um pouquinho, né, desses pedaços que vão quebrando com novas relações. Elas não vão substituir aquelas que passaram ou que você perdeu, mas você vai refazendo novas amizades, novas pessoas. A intensidade pode não ser a mesma, mas o ser humano precisa e gosta dessas relações. Então, assim, nós vamos fazer amizade, né? Até os 80, 90. Eu falo que eu vou parar de fazer amigo, parar de conversar, parar de fazer esse tipo de relação até os olhos se fecharem, que eu não sei realmente quando será, mas isso vai acontecer. Com certeza. Eu acho que isso realmente é infinito. E é isso, né? A gente veio aqui falar sobre o finito e o infinito, ou seja, as duas coisas são possíveis na nossa vida, né? Você pode viver infinitamente o seu dia, sua tarde, sua noite, as suas amizades, os seus afetos, né? E sabendo que um dia isso vai acabar, pelo menos sem falar de religiosidade, mas que essa vida aqui terrena nesse momento. Né? Com certeza. Eu brinco, né, com os meus amigos lá, oncologistas, que eles prescrevem medicação, mas eu, psicóloga, posso prescrever livros, posso prescrever filmes, poemas, né? Tem um espectro amplo aí que eu posso prescrever. Mais coisa, né? Mais colorido. Você prescreve o infinito. Eu posso prescrever o infinito. Eu trabalho com essas relações. Esse é o meu material de trabalho. E aí a gente falando disso aqui agora, eu lembrei de um dos meus livros prediletos, assim, de uma pessoa incrível, que é um neurologista. Ele chama Oliver Sacks e o livro dele chama Gratidão. Ele tem vários livros, né? Mas esse é o último livro dele. É um livro que você lê em, não sei, acho que em 1 hora você lê ou menos. É um livrinho, ele é meu livro de cabeceira, eu coloco os outros, mas Gratidão fica lá. Eu acho que ele vale muito a pena, ele é sensacional o livro, e ele fala muito disso, desse olhar que a gente pode ter de gratidão por que a gente realizou, por que a gente viveu. E aí eu acho que quando a gente fala de finito e infinito, e ele fala muito, ele teve câncer e depois de 10 anos ele teve novamente, e ele era médico, então ele sabia bastante sobre o prognóstico dele, né? E ele sabia que esse tempo finito dele estava chegando. Ele faleceu com 83 ou 84 anos, eu não lembro com exatidão, mas ele tinha uma boa noção de que o finito dele estava chegando. Mas ele faz reflexões, ele era colunista no New York Times, então ele era um belo de um escritor também. Ele tem algumas profissões, ele é bem gifted, né? Ele é bem talentoso. E aí ele escreve nesse livro, são 4 ou 5 das últimas colunas dele, e ele fala muito a respeito, assim, da finitude, que é um pouco do nosso tema aqui. Então, se eu fosse vocês, eu dava uma olhadinha nesse livro, e o título para mim já basta, assim, porque eu acho que a gente tem que ter um olhar de gratidão para esse recheio, né, do que a gente... Não, as pessoas acho que focam demais às vezes nesse tempo, né? Que querem às vezes que seja infinito e não será. Eu acho que a gente tem que ter um olhar de gratidão para o que a gente vai viver, o que a gente já realizou, o que a gente pode realizar, claro, mas para tudo que a gente faz, tudo que a gente vive. E que viver é muito bom, né? Ainda é muito bom, mesmo com tudo que a gente vive, de problemas, de tudo, mas... Viver é bom, né? Nossa! Então vamos viver infinitamente o nosso finito momento, não é mesmo? Muito obrigada, eu adoro esse tema, acho incrível. Que bom. E que falar bom com que você é sempre um prazer, né? E a gente ainda pode soltar o nosso mineirês, não é? Assim, aqui no Rio de Janeiro, sem problema. A gente comentou uma coisa sobre o finito, que é um trem, né? É um trem, porque eu cheguei a falar com ela, que eu falo isso às vezes para os meus pacientes, que eu falo que a vida, assim, é um trem, e esse é um trem literal, não é trem de mineiro, porque trem de mineiro pode ser qualquer coisa. Que é um trem que você recebe um ticket, entra e é uma viagem. Agora, quando que vão chegar para você e falar assim, querida, acabou, me entrega o ticket, você vai ter que sair e descer. A gente nunca sabe que momento, né? O que eu sempre falo é assim, desfrute dessa viagem, aproveite essa viagem, porque assim, eu não sei, a única coisa que eu sei, independente da espiritualidade, da religiosidade de cada um,
é que me deram um ticket só, né? E esse trem, eu não sei quanto tempo ele vai ficar. Então, assim, aproveite muito com que viagem, com o que vai ter nessa janela, quem vai estar dentro desse vagão, quem você vai deixar entrar. Exatamente. Porque eu acho que as pessoas se fecham Exatamente. um pouco. Deixa entrar nesse vagão, né? Muita gente, que livros que vão ter nesse vagão, que filmes que vão entrar, tudo que vai entrar nesse vagão, né? Então, nesse trem literal, aproveita a viagem, porque até onde eu sei, eu só ganhei esse ticket nesse corpo. Então, vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Né? Muito obrigada, Laura. Foi um prazer ao falar com você. O prazer foi todo meu. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado também. Beijo muito grande. Beijo, gente. Beijo.